Irmãs, irmãos, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria poder estar reunido com vocês aqui nessa noite. E em nome da nossa casa, nós agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que todos nós juntos aqui é que formamos a nossa Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Se não fosse a presença de vocês aqui, não haveria motivo para que a gente estivesse reunidos. É chegado o momento de nós darmos início à nossa atividade da noite de hoje e, como de praxe, nós convidamos a todos para fazer a nossa prece inicial. Mantendo o nosso pensamento elevado, lembrando de Jesus, nosso mestre e amigo, conversando com ele de maneira bem simples e humilde, assim dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos nesta casa em teu nome. Sabemos, Jesus, que conhece as necessidades de cada um de nós. E por isso nós te pedimos ajuda. Rogamos, Senhor, que nos traga o auxílio que tanto precisamos, renovando as nossas forças, a nossa coragem, a nossa fé, a esperança em dias melhores. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades da vida. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a fazer por todos aquilo que nós desejamos a nós mesmos. Contando com teu auxílio e desde já agradecidos por tudo aquilo que aqui recebemos, nós pedimos permissão para darmos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. O tema que foi proposto para a nossa conversa de hoje: tempo de confiança. Esse é um texto ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, e esse texto se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no 40º capítulo. O texto é baseado no 25º versículo do 8º capítulo do Evangelho de Lucas. E esse versículo nos diz assim: disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Só para a gente se situar nessa passagem do Evangelho de Lucas, é uma passagem que todos nós conhecemos, na qual Jesus convidou os seus discípulos para fazer um passeio de barco. Jesus adentrou ao barco junto com os apóstolos e adormeceu. Passado algum tempo, o tempo fechou, iniciou um enorme vendaval, as ondas cresceram, o mar se tornou revolto, a água começou a adentrar ao barco e os apóstolos ficaram apavorados, admirados que Jesus dormia naquele momento. E mexeram em Jesus, foram acordá-lo, dizendo: mestre, nós vamos morrer. E ele calmamente levantou-se, conversou com o mar, conversou com o vento, pedindo-lhes que se acalmassem, e assim foi feito. O mar se acalmou, as ondas também se acalmaram, e depois de tudo passado, Jesus olhou aos seus discípulos e disse a eles: onde está a vossa fé? E sobre isso Emmanuel vem nos falar hoje. O texto de Emmanuel nos diz: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Por isso, seria impossível aferir valores. Sem isso seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo.
E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. O texto de Emmanuel é extremamente importante e nos vem trazer reflexões bem profundas sobre a fé. Onde está a vossa fé? Perguntou o Cristo aos discípulos no momento em que eles estavam passando por uma dificuldade muito grande. Lembrando que não muito tempo atrás, Jesus foi visto por esses mesmos discípulos caminhando sobre as águas. E Pedro, convidado a ir junto ao Cristo, foi, ao passos vacilantes, caminhando sobre as águas, mas quando o medo lhe bateu no coração, ele afundou. Trazendo uma outra oportunidade de reflexão sobre a importância da fé nas nossas vidas. E o Espírito Emmanuel nos faz duas citações muito importantes. Primeiro, ele nos diz que é difícil a gente demonstrar amizade na hora feliz. E é difícil a gente demonstrar virtude quando tudo está tranquilo. É na hora da dor, é na hora da dificuldade que nós temos a oportunidade de demonstrar quem nós realmente somos e de botar para fora de nós aquilo do que está repleto no nosso coração. É na hora da dificuldade que nós entendemos as nossas imperfeições, os nossos limites, os nossos medos. É na hora da dificuldade que as nossas dúvidas vêm à tona, tal qual aconteceu com os discípulos. Porém, é preciso que tenhamos fé. É preciso que tenhamos confiança na justiça divina, no amor de Deus, entendendo que se Deus me convoca a estar aqui no plano físico, passando por tudo aquilo que eu passo, é porque eu tenho capacidade. Porque Deus não me quer sofrendo. Deus quer que eu esteja aprendendo. Porém, para aprender, irmãos e irmãs, nós precisamos lutar. E lutar sem fé é impossível. Precisamos nós da fé. Essa palavra tão simplesinha, porém tão complexa, porque falta ainda a nós o entendimento do que é fé. Vamos tentar entender o que é fé? Tem uma historinha que eu costumo contá-la seguidamente, mas vou contá-la de maneira mais rápida para que a gente não perca muito tempo, já que a gente só tem 15 minutinhos para conversar, mas para a gente entender o que é a fé. Certa vez existia, numa cidade muito pequena, um homem que vivia das suas habilidades. Ele era um excelente malabarista, um excelente equilibrista, e vivia de suas apresentações. Porém, ele sentia em si que aquilo era muito pouco, que ele poderia fazer muito mais. Ele via em si as suas capacidades e entendia que poderia ser conhecido pelo mundo inteiro em função daquilo que fazia. E resolveu dar um passo adiante na sua carreira. Passeando pelas redondezas da sua cidade, encontrou um lugar muito lindo, um grande despenhadeiro. Semelhante àquilo que nós temos lá no Aparados da Serra, lá no Itambezinho, aquela fenda enorme por dentro da terra, uma grande profundidade. E ele imaginou consigo mesmo: eu podia jogar uma cordinha daqui para lá e passar me equilibrando por cima. Convidava todo mundo da cidade para me assistir e aí eu vou ficar famoso. E assim ele fez. Ele organizou o evento, preparou a corda lá, a fita, para que pudesse fazer a travessia, e no dia e horário marcados, a cidade em peso estava lá presente. E ele, frente a frente com a corda, segurando o seu bastão de equilibrismo, se posicionou para que iniciasse a sua apresentação. Antes de iniciar, porém, ele se virou ao público e perguntou: vocês acreditam que eu consiga sair daqui, indo ao lado oposto, me equilibrando por essa corda, simplesmente com o meu bastão de equilíbrio? Algumas pessoas ficaram encabuladas e nada falaram. Outras disseram: sim, nós sabemos da tua habilidade e imaginamos que tu possas passar sim. Estamos aqui porque acreditamos em ti. E ele se sentiu encorajado e foi. Lutava contra o vento, contra o balanço da corda, se equilibrando, e um passinho por vez ele chegou ao outro lado.
Ao chegar do outro lado do despenhadeiro, ele não cabia de felicidade dentro de si. E do outro lado, o povo fazia uma festa enorme. E ele, se sentindo motivado por aquela alegria que contagiava a todos, vendo que perto dele havia um carrinho de mão abandonado, ele pensou, eu vou fazer algo melhor ainda. Ele posicionou aquele carrinho de mão na frente da corda e gritou para o público do outro lado. Vocês acreditam que eu consiga voltar daqui até aí, me equilibrando na corda e ainda por cima levando junto esse carrinho de mão? E todos disseram, sem dúvida nenhuma, nós acreditamos em ti, pode vir. E ele foi. Botou o carrinho na corda e foi se equilibrando e chegou do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, todos o pegaram no colo, jogavam para cima, até o carrinho, o povo fazia festa. Todos estavam numa felicidade muito grande. E ele, mais feliz ainda, resolveu fazer algo diferente. Voltou lá na frente do despenhadeiro, frente à corda, posicionou o carrinho de mão, virou-se para o público e disse, vamos seguir na nossa apresentação. Vou fazer algo melhor ainda. Alguém vai comigo, dentro do carrinho de mão, lá do outro lado, para nós atravessarmos essa corda. E tinha uma senhora do lado dele, entre 70 e 80 anos, sentada numa cadeira, já que não tinha muita força nas pernas. Ele bateu no ombro dela e disse, vovó, entra no carrinho, que eu te levo lá do outro lado. Ela olhou para ele, sorriu e disse, eu não. E ele perguntou, mas tu não acredita em mim? Ela, sim, eu acredito, mas no teu carrinho eu não vou. Essa é a relação que nós temos para com Deus. Deus coloca na frente dos obstáculos da nossa vida o seu carrinho e diz, filho, entra no carrinho, que eu te levo lá do outro lado. Juntos nós vamos vencer a dificuldade. E a gente olha para Deus e diz, não vou. E Deus pergunta para todos nós, mas filho, tu não acredita em mim? Sim, Senhor, eu acredito. Mas no teu carrinho eu não entro. Entendemos o que é a fé? Entendemos a nossa postura frente às dificuldades da vida e frente à ajuda que Deus nos oferece? Essa é a relação que nós precisamos aprender a fazer para entender o que eu faço com aquilo que Deus me oferece para que eu possa vencer as dificuldades. Todos nós, sem exceção, somos envolvidos pelas benesses divinas. Deus está ao nosso lado, nos incentivando e protegendo sempre. Nós jamais ficamos sem auxílio. Porém, na grande maioria das vezes, nós recusamos o auxílio divino, porque a gente se recusa a entrar no carrinho para que ele nos leve do outro lado. Temos tudo à nossa volta para que a gente possa vencer, mas somos teimosos, somos medrosos e não nos permitimos fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão da noite de hoje, trazida pelo Espírito Emmanuel, nos vem trazer essa história e essa ideia para que cada um de nós possa pensar sobre o que nós viemos fazendo. Qual é a minha relação para com Deus? Será que eu estou permitindo que Deus me ajude? Será que eu estou aproveitando tudo aquilo que Deus me oferece de bom na minha vida? Porque é muito fácil nós termos olhos para ver as coisas ruins, para ver as dificuldades, para ver as dores, para reclamar, para sofrer, para chorar. Mas é preciso que tenhamos coragem. É preciso que tenhamos fé. Que jamais nos falte a força de lutar perante as dificuldades da vida, porque nós estamos aqui para aprender. Meu amigo e minha amiga, jamais desista de ti mesmo. Olha para ti na frente do espelho e diz, eu sou um filho de Deus e eu me amo. Eu preciso vencer as dificuldades e eu acredito em mim mesmo. E façamos o que estiver ao nosso alcance. Jamais duvidemos do que nós podemos fazer. Jamais duvidemos de que Deus possa fazer por nós aquilo que nós mais precisamos. Abrindo um parênteses, lembrando que nem sempre aquilo que a gente quer que Deus faça por nós é aquilo que a gente precisa. Porém, aquilo que a gente precisa, jamais Deus deixa de fazer pela gente. Toda ajuda necessária às nossas lutas nos será dada. Mas nem tudo aquilo que nós desejamos, nós receberemos.
Por quê? Porque nós somos ainda muito infantis frente às escolhas que nós precisamos fazer. Por imaturidade, por falta de entendimento, pelas viciações que nós ainda alimentamos. Porém, Deus jamais deixa de nos ajudar. Porém, Deus não pode fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. E aí está o segredo, meus amigos e minhas amigas. Aprendamos a lutar sem medo, com coragem, com a certeza de que os nossos esforços serão recompensados na hora adequada. Jamais permitamos que o desânimo, que a descrença povoe os nossos pensamentos. Sejamos fortes e corajosos. Ao exemplo do Cristo, lembremos sempre da pergunta que ele nos faz incessantemente: onde está a vossa fé? Que a nossa fé seja consolidada no nosso coração e na nossa mente, na certeza do amor de Deus e do Cristo por todos nós, entendendo que tudo aquilo que acontece conosco é uma oportunidade de crescimento. Jamais é uma punição, jamais é um castigo. É uma oportunidade de aprender. Aprendamos, meus amigos e minhas amigas, porque Deus e a vida têm muito a nos ensinar. Sigamos firmes nos nossos propósitos de evolução, de amor, de caridade. E seguindo os exemplos do Cristo, façamos por todos aquilo que nós desejamos a nós mesmos. E contemos com esse apoio divino à nossa volta, para que a gente possa seguir sempre lutando, com fé, com coragem, com determinação, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos hoje constrói o nosso futuro. Façamos um futuro melhor através dos nossos bons atos, no hoje e no sempre. Meus amigos e minhas amigas, é chegado o fim do nosso horário já, passa rapidinho, e por isso nós convidamos a todos que façamos a nossa prece de encerramento. Mantendo os nossos pensamentos elevados, sintonizados com essas energias divinas que nos envolvem nesse momento, agradecendo Jesus todo o carinho e todo o auxílio que cada um de nós recebe. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que são trazidas a todos nós. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho, pelos teus exemplos, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fazes por nós ao longo de tantos séculos. Pedimos, Jesus, ampara-nos, fortalece-nos, dai-nos o discernimento para que nós possamos aprender a fazer as boas escolhas, usando de maneira sadia, de maneira inteligente, as nossas energias, o nosso tempo, para que possamos tirar o melhor proveito de tudo aquilo que a vida nos oferece. Ajuda-nos a aprender a amar, a perdoar, a compreender, a tolerar. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos verdadeiros cristãos, os homens de bem do qual fala o Evangelho. Rogamos que o teu auxílio, Mestre amado, possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, também aos nossos entes queridos, que a tua paz e a tua luz, Mestre, possam estar com todos. E assim sendo, felizes e agradecidos por tudo aquilo que nós aqui recebemos, nós damos por encerrada a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.